Que o yoga tem técnicas de reprogramação mental, imagino eu que você já sabe. Agora, sabe que tem uma técnica que é super pouco utilizada, na verdade. Ela é muito fácil de ser feita pela maioria das pessoas, do tipo, você não precisa fazer asana, ter toda aquela flexibilidade e assim por diante. E ela é excelente para reequilíbrio mental, para reprogramação mental e para redução de ansiedade e de estresse. Que ela serve para gente que trabalha demais, que está com pouca energia, que desenvolveu burnout, que desenvolveu, ou que tem, por exemplo, adultos com TDAH, por exemplo, que a TDAH acaba atrapalhando muito a sua vida e assim por diante. É sobre essa técnica que eu vou conversar aqui com você hoje no podcast. E por isso, esse é um episódio muito especial. E já te adianto que eu tenho um desafio, que eu vou fazer um desafio gratuito. Vai ser inteirinho passado lá no meu grupo de WhatsApp chamado Futuro Extraordinário. Esse grupo só funciona uma vez por semana, então não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não tem a Vanessa sobrecarregando vocês de informações, não tem nada disso. É uma vez por semana. Aliás, se você tem ansiedade, se você não gosta de grupo silencioso, eu vou dizer para você nem entre. Se você não quer reequilibrar sua saúde mental com um grupo já por si só silencioso, não adianta você entrar nesse grupo, tá? Porque a única semana, digamos assim, que eu vou mandar coisa todos os dias é na semana do desafio. Se não é nessa semana, eu tô mandando sempre uma vez por semana. Então, já te adianto. Mas o óbvio, às vezes, é muito importante. Se você tá aqui no canal do YouTube e ainda não está inscrita, se inscreva no meu canal. Se você tá no Spotify, ainda não segue a Ayurveda Brasil Podcast, siga a Ayurveda Brasil Podcast. Tem gente que está maratonando o podcast, eu estou muito feliz com isso, porque as pessoas estão utilizando coisas que eu falei no podcast e já estão melhorando sua saúde. Então, maratone, aprenda Ayurveda e Yoga para a vida real e você vai sentir esses benefícios de verdade, na pele, como a gente diz. Compartilha com a amiga, compartilha com a mãe, com o amigo, com a pessoa que vai curtir também aprender essas coisas. Bora pra vinheta e depois vem conversar sobre esse tema que hoje eu vou te falar sobre essa ferramenta que você pode usar e que talvez você nem saiba disso. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Fala logo que eu já tô ansiosa, tá pensando assim, querendo que eu fale que ferramenta é essa do yoga que pode contribuir não só com o seu relaxamento, mas também com a reprogramação mental de verdade, profunda, daquela que impacta e muda e transforma vidas? Bom, eu vou falar, mas calma, vou fazer um mistériozinho antes. Ó, olha só, eu sempre gosto de dizer que foi essa técnica que realmente mudou minha vida. Foi essa técnica que mudou minha vida porque eu consegui fazer montar um programa para mim, um programa de forma personalizada, com os objetivos que eu queria, de reprogramação mental que eu queria. E isso me destravou em muitos aspectos, inclusive nesse aqui, né? Então, se um dos aspectos que eu era muito travada era esse de abrir uma câmera, fazer um canal no YouTube, abrir uma câmera e fazer um canal no Instagram, um perfil no Instagram, falando com você assim, com vídeos e etc., tirando a vergonha da sala, né? Tirando aquilo que impede, tirando a opinião dos outros da sala e etc. Isso foi Yoga Nidra na minha vida. Então, para você ver que a gente pode utilizar... Ai, já falei a técnica, né? Olha só como eu não consigo guardar segredo, tá louca. Ó, vamos lá. Sim, já te entreguei. É o Yoga Nidra, essa técnica tão poderosíssima que a gente pode utilizar a seu favor, assim como eu utilizei, como eu contei aqui para você agora. Por quê? Porque sim, o Yoga Nidra ele vai atuar diretamente no nosso sistema nervoso e atua naquela parte do sistema nervoso que a gente chama de parasimpático, que é do relaxamento profundo, né? Mas é um relaxamento profundo com consciência. Isso é muito mágico, é muito lindo nas técnicas de yoga. Quando você aprende a fazer o Yoga Nidra de verdade, que é diferente do que a galera faz por aí. Ó, vou ser super sincera contigo. Eu nunca fiz um Yoga Nidra nas minhas aulas de yoga, quando eu era aluna, né? Quando eu era aluna, eu nunca fiz um Yoga Nidra, de fato, que eu pudesse utilizar para reprogramação mental. Eu fazia sempre um Yoga Nidra para relaxamento. Só que o Yoga Nidra, ele é um tipo de ferramenta que não tem que parar por aí. Porque ele pode ser muito utilizado com muita gente e ele traz benefícios super profundos. Então não faz sentido você utilizar essa técnica assim,
sabe, só para um relaxamento e ponto. Se ela pode... Cara, ó, você não tem noção. Você não tem noção, de verdade. De verdade, assim, ó, falando a real pra você, você pode utilizar a Yoga Nidra, inclusive, para deslanchar fluxos de terapia, se você faz psicoterapia. Você pode utilizar a Yoga Nidra para reprogramar sua mente, diminuir compulsividade, por exemplo. Você pode usar a Yoga Nidra para melhorar a energia, tanto a energia mental quanto a energia do seu corpo físico, para mudar comportamentos, para liberar emoções. Tudo isso você pode utilizar a Yoga Nidra. E eu não estou falando aqui que o Yoga Nidra vai substituir, sei lá, o seu tratamento médico, a sua psicoterapia. Não se trata disso. Mas se trata de você aprender uma técnica que vai ser tão impactante para você, se você de verdade se entrega nesse momento, se faz isso de forma personalizada, que você, cara, você vai falar, por que eu não fiz isso antes? É isso. Você vai ter redução de estresse, você vai ter melhora de foco, mais concentração, você vai ter redução de ansiedade, você vai ter uma conexão muito maior de consciente e inconsciente. Sabe aquelas coisas que a gente faz de auto-boicote, que está no nosso inconsciente, quando a gente vê já foi? Você consegue ir pouco a pouco trabalhando isso. Você pode ter em suas mãos de uma forma confortável, acolhedora, de uma forma que você respeita o seu tempo, respeita o seu processo, o seu fluxo, porque você controla tudo no Yoga Nidra. É você que permite até onde você vai, até onde você não vai, até onde você consegue ir. Então, é uma ferramenta que a partir do momento que você aprende a utilizar, você controla ela até onde você quer ir, até onde você consegue, até onde você está preparada. Cara, isso é de uma sensibilidade tão grande, de um poder tão grande de transformação, que é por isso que eu fico tão emocionada e tão impactada, porque mudou, de verdade, mudou muitíssimo, muita coisa que acontecia na minha vida nesse sentido. Coisas que aconteciam de forma mágica, Van? Não. Mudou por prática e prática e prática, mas também mudou porque você vai ganhando esse espaço de conhecimento profundo, mas é algo que você não precisa ficar preocupada com os porquês, digamos assim. Você vai liberando sem ficar pensando nesses porquês. Então é muito mais leve esse fluxo. Mas não é porque ele é mais leve que ele não é profundo. Isso é muito potente, certo? Aí você pode perguntar assim, mas como é que essa técnica pode impactar tanto assim a minha saúde mental, né? E essa liberação, e essa reprogramação. Bom, a primeira coisa é assim, quando você pensa em Yoga Nidra, o que você faz? Tem uma sequência do Yoga Nidra que vai ficando cada vez mais potente, que vai fazendo você ir se desligando do mundo externo, relaxando e ao mesmo tempo caminhando para dentro de si. Então, isso é algo que vai sendo feito de forma leve, de forma tranquila e sem exigir do seu corpo em relação aos movimentos físicos que uma aula, por exemplo, de Yoga Asana exige. Por quê? Porque você vai estar numa postura de Shavasana, que é aquela deitadinha, mãos, barriga para cima, com olhos fechados. É aí que você faz um Yoga Nidra, né? Não posso fazer sentada? Você até pode fazer sentada, mas a ideia é que você relaxe tanto de forma consciente. Para você relaxar tanto, é melhor que esse peso, né, da gravidade contribua, por exemplo, para o relaxamento do seu corpo na hora do Yoga Nidra. Então é super interessante isso. É por causa desse relaxamento profundo que você acaba, então, e dessa desconexão do mundo externo. Então você começa percebendo essa conexão, mas a partir dessa percepção você vai desligando conscientemente, ou seja, você que controla tudo está sob seu controle. Você começa a desligar conscientemente os seus sentidos do mundo externo e volta a atenção para o seu mundo interno. Esse relaxamento profundo vai mudar o que a gente chama de frequência no seu corpo. Muda a frequência cardíaca, então o batimento cardíaco ele vai diminuir, ele vai ficar calmo, ele vai ficar tranquilo. Muda a frequência respiratória, ou seja, a sua respiração ela vai deixar de ser aquela respiração curtinha e rapidinha e vai se aprofundando. E muda também a frequência cerebral, ou seja, as ondas cerebrais, né, de uma mente superativa, digamos assim, que está muito conectada com o mundo externo,
você vai diminuindo a frequência de onda cerebral e vai então relaxando. E quando você diminui essa frequência de onda cerebral, você atinge um estado, sabe esse estado que a gente chama de vigília? Que é quando você está quase dormindo, mas você está acordada? Você pode chegar nesse estágio aí. Quando você chega aí, você consegue reprogramar a sua mente de forma muito mais fácil, muito mais leve. Então, é esse movimento que o Yoga Nidra vai proporcionar para você em sentidos físico-mental, vamos chamar assim. Agora, isso resulta no quê? Ou pode resultar no quê? Se você consegue fazer práticas, principalmente as personalizadas. Eu até fiz uma listinha aqui para você, ó. Óbvio, né? Melhora do bem-estar físico, sim, porque quando você vai estimulando esse relaxamento profundo, você vai regular a sua pressão sanguínea, você vai diminuir aquilo que eu acabei de falar, né? Os seus batimentos cardíacos, e isso tudo vai melhorar, então, a sua imunidade e vai diminuir tensões, essas dores no corpo de tensão. Segunda coisa, você vai melhorar, então, a sua saúde mental. Isso significa tanto no sentido das emoções, quanto no sentido da resposta do relaxamento do seu corpo. Então, existe uma resposta de quando o nosso corpo está muito relaxado, que a gente manda para o nosso corpo os hormônios que são os hormônios da felicidade, que são os hormônios da tranquilidade, e também como a gente começa a descansar melhor, melhor e melhor, a gente tem a melhora do nosso humor. Deixa de ser aquele humor super oscilante para ser um humor mais tranquilo, mais estável. Tem também, por exemplo, uma outra questão que, no geral, as pessoas sentem um impacto logo de cara é em relação à melhora do sono. Tanto para insônia, quanto para questões de sono que você dorme e acorda cansadíssima, saca? Por quê? Também, diminuição de estresse, diminuição da ansiedade, melhora da resposta aí do relaxamento no corpo. E descansar melhor vai contribuir com a melhora, né, digamos assim, não só da sua produtividade, mas também da sua criatividade. Né? Quando a gente descansa bem, quando a gente tem um bom sono, a gente não fica só mais disposta para realizar, sei lá, o trabalho que a gente tem no dia. A gente também consegue ter respostas diferentes para situações diferentes. Então você tem respostas criativas e isso favorece todo o seu trabalho que você tem que desenvolver, seus projetos, ou sei lá, o que você precisa desenvolver, saca? Então isso tudo podia parar aí, mas não para. Porque quando você vai para esse lugar de relaxamento e de consciência, né, então um relaxamento profundo e ao mesmo tempo ter consciência do que você está fazendo, tá no controle do que você está fazendo, quando você vai para esse espaço, o que você faz? Você vai para uma experiência, eu gosto de pensar que é uma experiência de si mesma. Então ela é uma experiência ilimitada de si mesma. Você vai se descobrindo e se redescobrindo em cada uma dessas pausas do Yoga Nidra. E quando isso acontece, isso assim, é automático nesse sentido, tá? Ou seja, a prática disso vai surtindo aí efeitos que você vai observar no seu cotidiano. Efeitos de, eu tinha insegurança de repente para fazer isso e agora eu faço. Essa situação me deixava super ansiosa, super estressada e agora eu tô me sentindo mais calma nessa situação, que coisa esquisita. Ou seja, essas coisas, esses detalhes que incidem super na nossa vida cotidiana, que a gente pode relacionar sim com uma expansão, né, desse seu eu mais profundo, de quem você é, da sua segurança, desse seu conforto em ser você mesma, isso vai se expandir. E talvez todos os outros ganhos e benefícios do Yoga Nidra são sensacionais, mas talvez talvez não. Tenho certeza que esse vai ser o que mais vai impactar na sua vida. Então, como é que você vai fazer o Yoga Nidra? Você vai aqui embaixo no link do grupo Futuro Extraordinário, você vai entrar para esse grupo. Esse grupo é o grupo mais silencioso do mundo, então eu vou sempre mando uma vez por semana mensagens sobre Yoga Nidra. Nessa parte aqui, nesse momento que a gente está sobre Yoga Nidra, o assunto muda, mas é sempre sobre ou Yoga ou Ayurveda. E aí você vai descobrir, lá na descrição do grupo, eu vou deixar aqui também para facilitar, mas lá na descrição do grupo Futuro Extraordinário,
tá todo o nosso cronograma do desafio Pranayama Yoga Nidra. Você vai entrar no grupo para você ter acesso à semana do desafio de Pranayamas e Yoga Nidra, onde você vai provar pelo menos o início desse impacto que o Yoga Nidra pode causar na sua vida, beleza? É gratuito, mas não é um grupo para pessoas que quer todo dia um monte de enxurrada de mensagem, de que quer que eu escreva bom dia, boa tarde, boa noite, mande informações todo dia. Não é isso. Você vai receber uma vez por semana só mensagem, exceto na semana do desafio, que aí sim vai ser todos os dias. Mas até chegar na nossa semana do desafio e tá aí na descrição quando é essa semana, você não vai receber mensagem toda hora nesse grupo. É o grupo mais silencioso do mundo. Por quê, Van? Porque não é para você ficar recebendo estímulo de redes sociais e ficar mais ligada ainda e mais ansiosa ainda. Uma vez por semana, você se informa, o grupo cumpre com a função dele, que é expandindo o seu conhecimento sobre esses temas e ponto, é só isso, certo? E aí, o desafio vai estar aí. Então vai ser lindíssimo. Bora pro desafio juntinhas, beleza? Este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê por sua presença.